No livro existe uma mudança de sexualidade em relação ao comportamento do casal protagonista. A Charlotte muda de sexo e mantém a sua esposa, mantém o seu relacionamento com uma mulher. E muita gente já me perguntou, inclusive, como era esse relacionamento, como é essa relação e se isso é possível. Eu acredito que isso é perfeitamente possível. Nós não devemos nos prender a padrões absolutamente predispostos de comportamento entre as pessoas. Porque uma transexual, porque um homem transexual se tornou uma mulher, isso não significa que ele vai ter um comportamento sexual diferente. Gênero é uma coisa, questão sexual, orientação sexual é outra. Há uma enorme diversidade nesse universo. E isso precisa ser entendido também. A Charlotte tinha uma necessidade, o Rafael tinha uma necessidade de se transformar em Charlotte, mas isso não necessariamente implicava numa mudança no seu relacionamento afetivo, no seu casamento. Relacionamentos afetivos têm uma dinâmica, relacionamentos sexuais têm outra dinâmica e a política tem outra dinâmica também. Toda essa diversidade ela é mostrada um pouco no livro. Eu cheguei a pensá-la como uma trans desde o começo porque a ideia era provocar. A ideia era criar uma personagem que fugisse completamente da expectativa de sentido. A ideia era criar uma personagem trans que fosse devota religiosa, que fosse ao mesmo tempo uma nacional desenvolvimentista, que não tivesse um posicionamento político cuja expectativa de sentido se espera dela, e que pensasse o Brasil cuja expectativa de sentido, cujo grande público não esperasse da forma como ela pensasse o Brasil. Então, a ideia do transgênero é também a ideia de mostrar a questão da individualidade do corpo e a questão da pessoalidade, do privado, em contraponto à personalidade política, em contraponto à atuação política. O livro o tempo todo debate isso. A Charlotte fala o tempo todo que a questão do corpo é uma questão íntima, é uma questão dela, e que, portanto, ela não cometeu o que eles dizem de estelionato eleitoral. A questão do corpo é fora o íntimo e, no entanto, ela se mostrou como uma política extremamente capaz de cumprir a sua função. Isso também leva a um debate sobre até que ponto a mídia, até que ponto a sociedade tem direito a invadir a privacidade das pessoas públicas, inclusive dos políticos. Até que ponto uma questão social, comportamental, íntima é uma questão que deve ser levada em conta na decisão sobre quem vai ser ou quem não vai ser um dirigente do país. Essa polêmica eu também quis jogar no ar com a questão trans, e isso que eu achei relevante. Eu fiz várias pesquisas, eu tentei mergulhar no universo trans para poder fazer com que a personagem fosse a mais fiel possível. Charlotte não é um livro politicamente correto, porque eu não acredito que a literatura tenha que ser politicamente correta. Ela é um livro que, sim, traz polêmicas, traz uma personagem que é gente, que tem erros, que tem acertos. E a própria literatura, a própria construção da narrativa, ela também se preocupou muito em não ser uma narrativa etérea, absolutamente preocupada com terminologias científicas ou terminologias da psicologia, em que retratassem da forma correta como as trans se comportam ou por que a questão da cirurgia. Na verdade, eu inseri a personagem na sociedade e busquei a reação da sociedade à questão da personagem, e nisso a gente vê de tudo. Mas uma das coisas mais interessantes que eu peguei durante a minha fase de pesquisa foi quando eu entrevistei uma transexual aqui de Niterói, cidade onde eu moro, e expliquei para ela a personagem que eu estava fazendo. E ela me respondeu o seguinte: uma trans vai ser presidente da República? Não, ela não vai ser eleita. E aí eu virei e falei, não, ela vai ser eleita como homem, mas vai fazer a cirurgia depois e vai se apresentar. Então ela não toma posse. Falei, não, ela vai tomar posse. Então ela não governa. Falei, ela vai governar. Não é possível, isso é ficção. Falei, é ficção. Mas é exatamente essa a proposta. Ela, mas eu nunca vi isso. Eu falei, espero que um dia você veja.